Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu quero agradecer as pessoas que acompanharam o primeiro vídeo. E no vídeo de hoje vamos dar sequência a que começamos no vídeo anterior. Vamos continuar falando sobre a imortalidade da alma. Será que a Bíblia apoia esse ensino de que o homem sobrevive após a morte do corpo? Ele continua existindo numa forma de alma desencarnada? Ele continua tendo existência, consciência? Ele continua tendo experiências de seres vivos, de seres inteligentes, após a morte do corpo? Hoje vamos examinar o Gênesis capítulo 2, o verso 7. E eu queria aplicar na análise desse texto algo que eu aprendi quando eu era estudante. Os meus professores de português me ensinaram uma regra interessante, uma regra gramatical. Eles me ensinaram que uma frase organizada por um verbo é chamada de oração, e que existem frases, ou existem textos, ou como no caso do verso 7 aqui de Gênesis, que existe mais de uma oração no texto ou num verso. Por exemplo, aqui nós temos 3 verbos: o verbo formar, o verbo soprar e o verbo tornar-se ou passar a ser. E uma regra que eu aprendi é que quando uma oração ela é independente da outra, ou seja, quando uma oração é independente da outra, isso significa que o campo de ação do seu verbo não pode influenciar o substantivo de uma outra oração. Por exemplo, o verso 7 nós lemos assim: a primeira oração do verso 7, ele vai até o substantivo pó da terra. Então nós lemos assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui já é uma oração organizada pelo verbo formar. Então eu posso dizer assim: o que foi formado do pó da terra? A própria oração traz a resposta: o homem. O homem ele foi formado do pó da terra. A segunda oração é essa aqui, ó: ele soprou nas narinas o fôlego de vida. O que foi soprado nas narinas? O fôlego de vida. Eu não posso pegar o substantivo de uma oração e transformar ele num objeto da ação de um verbo de uma outra oração. Eu não posso falar que o Senhor Deus formou o homem. Eu não posso falar que Deus formou o homem do fôlego de vida. Eu não posso dizer que Deus soprou nas narinas do homem a alma vivente, porque são 3 orações independentes. E cada oração, cada verbo, ele vai articular os substantivos que se relacionam com ele. Então, o verso 7 de Gênesis 2 está nos trazendo 3 informações a respeito do substantivo homem. O substantivo homem ele participa das 3 orações. Ele participa da primeira oração, da segunda oração e da terceira oração. É por isso que o verso 7 ele foi organizado com essas 3 orações, porque o objetivo do verso 7 é passar 3 informações a respeito do homem. Então, o homem ele foi formado de quê? Do pó da terra. Ponto final. O que foi soprado nas narinas dele? O fôlego de vida. Ponto final. E o que ele se tornou? Alma vivente. Ponto final. Eu não posso dizer que Deus formou o homem do fôlego de vida, e nem que Deus soprou nas suas narinas alma vivente, porque eu estou violando a estrutura gramatical do verso 7 de Gênesis. E se eu fizer isso, eu estou mudando o sentido do texto que está sendo organizado com essas 3 orações. Então aqui tem algumas observações que eu fiz, que é resultado dessa análise. Por exemplo, quem se tornou num ser vivo ou numa alma vivente
foi o homem e não parte dele. Por quê? Porque o substantivo homem, a expressão homem se refere a um ser, não se refere à parte de um ser, mas se refere a um ser. Se eu falo homem, eu estou falando de um ser, e não de uma parte de um ser. E o homem do verso, da primeira parte do verso, do verso 7, é o mesmo homem do segundo, da segunda parte, da terceira. O homem que foi formado do pó é aquele que recebeu nas suas narinas o fôlego de vida. E é aquele que se tornou uma alma vivente. Tanto que eu posso fazer uma pergunta bem assim. Eu posso perguntar assim: o que tornou-se numa alma vivente? Foi o homem todo ou foi parte dele? Todo mundo vai dizer que foi o homem que tornou-se uma alma vivente, não parte dele. Então o homem do verso, da última parte do verso 7, é o mesmo homem da segunda e da primeira. Então, quem foi formado do pó da terra foi o homem, e não parte dele. Deus soprou nas narinas do homem formado pelo pó o fôlego de vida. Deus não formou o homem com fôlego de vida, mas ele soprou naquilo que foi formado do pó da terra o fôlego de vida. Quem recebeu nas suas narinas o fôlego de vida foi o homem, e não parte dele. O homem da primeira parte do texto é o mesmo da segunda parte e é o mesmo da terceira parte. Se refere ao mesmo ser, não se refere à parte de um ser, mas a um ser. O homem não era um ser vivo por ser homem, mas pela aplicação do fôlego de vida é que o homem passou a ser um ser vivo. Deus não formou parte do homem com o pó da terra, mas o texto diz que Deus formou o homem, não parte dele. O fôlego de vida não é parte do homem, mas é aquilo que tornou o homem num ser vivo, numa alma vivente. Não havia vida nenhuma no homem antes da aplicação do fôlego de vida. Do contrário, seria contraditório o texto dizer que o homem passou a ser um ser vivo se antes disso ele já fosse um ser com vida. O fôlego de vida é de vida, porque não havia vida nenhuma no homem antes dele ser soprado no homem. Do contrário, não faria sentido você dar vida a quem já tinha vida. Ou seja, eu posso fazer uma pergunta bem assim: o homem pode continuar sendo um ser vivo sem o fôlego de vida? Se o fôlego de vida, segundo o texto, foi aquilo que tornou o homem um ser vivo, como é que eu posso considerar como é que o homem pode continuar sendo um ser vivo sem o fôlego de vida? A morte tira do homem aquilo que tornou ele um ser vivo. Então, como é que eu posso pregar que o homem continua vivo se a morte tira aquilo que foi necessário para que ele fosse considerado um ser vivo? Ou seja, o fôlego de vida tornou o homem todo um ser vivo, não tornou parte do homem no ser vivo. O texto diz que o homem que passou a ser um ser vivo com fôlego de vida, não parte dele. Então essa pergunta aqui, ela é uma pergunta interessante. E é uma pergunta que nós vamos responder nos outros vídeos. Nós vamos continuar o nosso estudo nos outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e peço que vocês se inscrevam no canal se realmente vocês gostaram. E também que compartilhe o nosso vídeo. E agradeço vocês por ter acompanhado até aqui. Espero que continuem me acompanhando nesse estudo. Nós vamos perceber em todas as escrituras, em todos os textos possíveis, todos os textos que nós podemos explorar, analisar, que a doutrina da imortalidade da alma
ela não tem apoio bíblico. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.